Boa tarde a todos. O meu nome é Eduardo Luque. Em nome dos meus sócios da IRCO e da IRCO Hiroshima, eu gostaria de dar as boas-vindas aos participantes. Antes de mais nada, desejar a todos que estejam bem com suas famílias, todos resguardados e com saúde. De fato, é o que mais importa nessa hora para todos nós. Tá? Nós vamos ter o prazer de hoje, diante de todo esse contexto de pessimismo e incertezas, a gente conversar sobre um caso de sucesso, né? Trazer um pouco de otimismo. As coisas elas dão certo, sim. Existem empresários, empresas de sucesso e vamos ter a honra de ouvir isso de quem liderou esse processo. Então, eu, na sequência, passo a palavra para o Rui, que é meu sócio da área de auditoria e consultoria da IRCO Hiroshima, mas eu gostaria de dar as boas-vindas ao fundador e CEO da D1, o Steller. Tudo bem, Steller? Tudo Como bom? vai? Bom. O Artusi. Boa tarde a todos. Boa tarde a Que é todos. o financeiro da D1. Eles são os dois executivos que vão nos contar um pouco como foi a trilha dos desafios e o que deu certo nesse caso da D1. E também nós temos o prazer de receber o Eduardo Cooper, da Inovabra. Como vai, Cooper? Tudo bem? Tudo bem, cara. Tudo bom, Xará. Legal. Contar um pouquinho da história aí. Muito bom. Vamos lá, Rui. Vamos mergulhar nesse caso de sucesso aqui com os nossos amigos. Vamos lá. Obrigado, pessoal, todo mundo aí novamente por estar aqui. Vamos começar com um exercício de objetividade aí. Queria que vocês resumissem o currículo de vocês em 60 segundos cada um, até antes da D1, para a gente conhecer um pouco vocês. Pode começar o Steller, Artusi e Cooper. Legal. Bom, eu sou, apesar de algumas pessoas acharem que eu sou técnico, programador, etc., mas não. Minha formação é administrador de empresas, olha só. Minha formação. Me formei no Brasil, fiz alguns cursos fora, o lado técnico em empreender hoje numa empresa de tecnologia é por conta da minha história de Product Manager, né? Gerente de produto. Então, desde os anos 2000 e pouco, aí, 2008, sei lá, 2006, eu já estava... E eu tinha 20 e poucos anos, tá, gente? Não sou tão velho assim, não. Eu já era gerente de produto de software, na época que vendia software em caixinha, né? Enfim, lá na Brasoft, na época, lançando um monte de produto. E desde lá, a minha interface com engenharia, com engenheiros, etc., ela foi direto aí, né? E aí eu aprendi a falar um pouco a língua deles. E aí segui carreira como gerente de produto em outras situações. E aí lá em 2000 sempre tentando, assim, a história empreendedora também está sempre próxima, sempre tentando fazer coisas. Eu acho que a D1 provavelmente é a minha, chutando aqui, 7ª, 8ª tentativa, né? E isso é um lado do empreendedor que nunca pode desistir, né? Quer dizer, várias outras coisas deram errado para essa estar dando certo, né? E a gente espera que dê certo por muito mais tempo. Então, essa foi assim a história, o processo empreendedor que eu consegui chegar mais longe, assim, né? Quer dizer, a empresa ser maior, conseguir outras coisas, mas acabei empreendendo em várias outras situações. E aí a D1 ela é praticamente uma empresa de 2013, né? Quando a gente começou, que veio de um outro processo, né? Que a gente derrubou, fez um MBO lá, um Managed Buyout. Em 2013 a gente começou. Então a gente já está aí uma empresa com 7, quase 8 anos de idade, já é uma startup sênior, vamos dizer assim, né? A única boa vantagem de você ter esse tempo todo é que você passou o que o pessoal chama de Vale da Morte, né? Porque nos primeiros 2, 3 anos ali é bem complexo, você sempre anda na risca e a chance de você desaparecer no comecinho é muito grande. Então a gente passou desse Vale da Morte, que é aquele risco maior, e hoje estou como CEO da D1 e um dos acionistas aí da empresa. Muito bom. Artusi, fala um pouquinho de você, do seu currículo, a história até chegar aqui. Eu sou formado em Ciências Contábeis, tenho alguns cursos
para a área tributária e controladoria. Boa parte da minha carreira foi em empresa de auditoria, né? Logo que eu me formei, ingressei no mercado em empresas de auditoria. Depois me aventurei um pouco fora do mercado de São Paulo, sendo controller de uma empresa de mineração no Centro-Oeste. Peguei essa fase de crise mundial, né? Uma crise anterior à de agora, uma crise lá de 2007 para 2008. O mercado de mineração sofreu muito com isso. E aí eu optei por voltar para o mercado de consultoria, auditoria, mas não mais atuar como auditor. Passei a atuar mais no mercado de consultoria, mais na praia de controladoria mesmo, né? Finanças e controladoria, mas ainda com viés um pouco tributário e contábil. Não estava muito contente fora de São Paulo, né? A gente às vezes tem muito desejo de sair desse caos, né? E acabei saindo e não fui feliz. Resolvi voltar para São Paulo. Eu e o Fernando temos uma amizade de longa data, que estava meio no gelo aí por uns anos. Nos encontramos devido a encontros aí de jovens da época da escola. E num desses encontros, a gente, num bate-papo informal, ele pontuou aí o momento que ele estava com a empresa, isso aí em 2014, fim de 2014. Ele já estava prestes a receber um investimento de investidor anjo, ainda não era uma série A, né? Não é um negócio tão parrudo, mas a empresa já estava passando por um processo de DUI, e eu entrei nesse momento, e aí de lá, de 2014 para cá, tenho atuado como controller da D1. Legal. Cooper, se você puder também resumir seu currículo um pouco para a gente saber mais sobre você. Claro, vou falar bem rapidamente, tá? Bem nutshell. Eu sou engenheiro de formação, mas nunca trabalhei tecnicamente, né? Depois disso, fui para a consultoria, fui para a economia real, trabalhei numa empresa que fazia mais de uma aquisição por mês, fiquei lá 2 anos fazendo a parte das sinergias e acabei tomando gosto pela coisa. Aí resolvi fazer um MBA, que eu via os private equity dando bem, resolvi, deixa eu ver o que tem lá do outro lado também, né? Fui fazer MBA nos Estados Unidos, com foco em finanças e empreendedorismo. Voltei para o Brasil, fiquei mais um tempo nessa companhia e depois eu fui empreender. Eu fiz um marketplace de serviço doméstico, chamava Helpline. Depois disso eu fiz uma venture builder, que foi a Edines, hoje chama Mar Ventures, mas ainda é a mesma companhia. Já saí totalmente dessa empresa. E nesse período, 2014, mais ou menos para cá, eu comecei a fazer uma série de investimentos anjos, né? Cheguei a ter mais de 20 empresas no portfólio. Hoje já consegui, graças a Deus, dar saída em alguns deles e já estou com metade disso. Mas ainda é um portfólio bem legal. E parte dessa história, né, começa a entrar o Inovabra, né? Em 2018, eu estava lançando um fundo para investimento anjo, aquele que teve do BNDES, e de lá e acabei entrando em contato com uma série de potenciais LPs, né? E um deles era o Inovabra. E no final de quase de um ano de conversas ali, a gente resolveu juntar forças e tocar o fundo do Inovabra, junto com o Daniel Malandrin, que na época estava na frente desse projeto dentro do banco. E entrei no banco, né, com a missão de aumentar o deal flow e trazer algumas outras empresas de ciclo tanto mais maduro quanto mais mais early stage para dentro do banco. E logo depois, né, uns 4, 5 meses depois, eu conheci o Fernando e a gente liderou o investimento mais rápido até hoje da história da Inovabra. Legal. Daqui a pouco você vai falar mais de como vocês se conheceram. Stella, eu queria que você falasse um pouco do modelo de negócio da Inovabra, da D1, que é para a gente começar a entender por que vocês estão conseguindo se dar bem no momento em que muitas empresas estão com muita dificuldade, né? Se puder resumir o modelo de negócio. Opa! Bom, é um modelo clássico de SaaS, Software as a Service. Então, né, um software que roda na nuvem. Então, é um modelo totalmente cloud, né? Totalmente, não existe um sistema que se instala, não existe nada disso. Então, é um SaaS, né? O jeito que tecnicamente se fala isso, Software as a Service, para orquestração de comunicações multicanal. Então, por mais que isso pareça, não dá para entender quando fala, mas tentando tangibilizar bem assim, imagina que um grande banco, ou uma seguradora, ou uma empresa varejista, ela quer
parar de se comunicar por dois meios principais, que é o meio papel, o meio correios, e o meio call center, que é um processo que hoje é um processo muito caro hoje e também não tão esperado pelos clientes, porque toda vez que você tem que ligar para um call center, normalmente você não fica bem, né, com você mesmo, porque não é uma experiência boa. Então, quando a empresa ela toma essa decisão, ela fala, sou uma seguradora, quero pegar todos os minhas apólices, meus welcome kits, meus kits, transformar para o digital, a D1 é uma empresa que entra ali no meio desse processo. Então, a gente ajuda essa transformação digital, tá? Por conta de tudo isso que eu falei, neste período, a gente está recebendo uma demanda interessante, né? Uma demanda que para a gente, assim, a gente computou em termos de receita e volume, que anda meio junto aqui as coisas, mas de março para abril foram quase 40% de crescimento, assim, imagina que de um mês para o outro, né? E até conversando com o Edu, né, sobre esse processo, uma empresa que está inserida na transformação digital, ela tem uma característica um pouco diferente de quem está surfando a onda da crise, vendendo álcool em gel, vendendo luva, vendendo alguma coisa. Porque a hora que a crise passar, muito provavelmente você não vai vender a mesma quantidade de álcool em gel que se vende hoje, né? Vai mudar o comportamento, as pessoas vão usar mais, mas não num pico absurdo. A gente trabalha aqui por jornadas, né? Depois eu posso explicar um pouco isso. Então, quando uma empresa migra uma jornada que antigamente estava no call center ou antigamente estava num correios em papel, é muito difícil ela voltar, porque ela vai para o digital, ela não quer voltar mais. Ela não quer voltar mais porque, primeiro, que ela está tendo quase 90% de custo, né? 90% de redução de custo, e segundo, que o cliente ele vai ficar um pouco mais satisfeito. Em vez de esperar 15 dias para chegar uma comunicação na sua casa, ele vai chegar instantaneamente, né? Então, rodou até por aí pelo mercado, né? Uma brincadeira que quem acelerou a transformação digital nas grandes empresas não foi o CIO, não foi o CTO, não foi os engenheiros, e sim o coronavírus, né? O diretor de coronavírus. E isso está mudando a característica de várias empresas, né? Então, não só... e quando você olha os valuations ali de empresas SaaS no geral, as que estão tendo um spike, né? Que a gente chama, as que estão tendo uma valoração absurda, são as empresas voltadas à comunicação. O grande case aí que está todo mundo até um pouco preocupado é o da Zoom, né? Que a gente está usando aqui, né? A empresa bateu 300 milhões de usuários, números absurdos, até casamento estão fazendo via Zoom, agora eu fiquei sabendo, né? Isso eu acho que volta, tá? Depois que a crise passar, ninguém mais vai casar via Zoom. Mas o normal é que, assim, meu pai tem 75 anos de idade, advogado, e está tendo que fazer audiência virtual, não tem jeito. Eu ouvi falar meu pai é médico, tá tendo que fazer consulta virtual. E muito provavelmente isso não volta, porque tá todo mundo entendendo que eu vou pegar um avião daqui até lá para fazer uma audiência, né? E a D1 ela tá inserida nesse processo. E vocês tiveram algum gargalo? Por exemplo, o Zoom teve uma série de problemas aí de segurança, que o alto volume de procura acaba tendo uma contrapartida aí. Para vocês tiveram algum gargalo que vocês notaram por conta desse aumento aí de 40%? Não. Essas coisas Nada, a gente não né? fala, né? Não, sempre tem, porque existe no mundo de tecnologia existe uma frase que é tudo quebra na escala, tá? E é muita verdade isso, e isso aconteceu com todas as empresas, se você olhar na história. Quem lembra da baleia do Twitter, vocês lembram, né? Quem tem aí uns 35, 40, lembra da baleia azul do Twitter, né? O Twitter tinha, vou chutar, 1 milhão de usuários, passou de 1 para 100, baleia azul, quer dizer, baleia na cara, tipo, não funciona. Todas as Black Fridays passadas, todo mundo caía, então vai aprendendo. A grande questão é que a D1 ela vem há uns 3 anos, mais ou menos, num projeto intenso de migração para a tecnologia sem servidor, que a gente chama na nuvem, né? Que é a tecnologia serverless. Então, é usar a nuvem, porque assim, a nuvem está lá disponível para todas as empresas de software usar. Agora, uma coisa é eu ir na nuvem e colocar uma máquina na nuvem. É eu usar um paradigma antigo de máquinas e conceitos que antes era físico, eu virtualizo isso e coloco na nuvem. Isso é o que a gente chama primeiro grau de utilização de nuvem, né? Já é muito melhor do que você ter algo físico, mas não é tão eficiente. Você vai subindo, existe o 4º grau, que é o que a gente está hoje. Então, subindo né, você tem virtualização, você tem containers, você tem, que é o conceito de Dockers, né? Depois do container, você tem conceito de plataforma, que é o PaaS, né?
que é o Platform as a Service, e depois você tem o Function as a Service, que é usar a nuvem realmente como um pedaço, uma extensão da sua tecnologia. Então, o que a gente pode falar? A gente está projetando para os próximos 12 meses 24 bilhões de eventos na nuvem, tá? Então, o que é isso? Você imagina que uma comunicação que a gente dispara N comunicações multicanais, entre e-mail, SMS, WhatsApp, IVR, push, né? É um volume muito grande, de milhões e milhões, passa aí dos 40 milhões por mês. Tudo isso geram dezenas de eventos. O que são eventos? Então, uma comunicação, ela pode ser entregue, ela pode não ser entregue, ela pode ser aberta, ela pode ser clicada, ela pode ser respondida, ela pode ser mutada, ela pode ser feito opt-out. Então, uma comunicação gera N eventos, perto de dezenas, né? Algumas dezenas. E essas dezenas geram centenas de execuções em nuvem, né? E aí a gente está do lado de grandes parceiros, um exemplo da Microsoft. Então, a gente brinca. Enquanto a Microsoft aguentar o volume que a gente está mandando para ela, a gente está relativamente tranquilo. E aí eu estou falando de estruturas extremamente beira ao infinito, né? Quando você está com as 3 principais nuvens, que é Amazon, Google e Microsoft, beira ao infinito a quantidade de computação que você pode usar. Você vai pagar no final do mês aquele consumo, mas ele é totalmente on demand, né? Você paga pelo aquilo que você usa. Então, é o que a gente chama de computação baseada em eventos. Então, se a gente tem um evento, se a gente tem 1 bilhão de eventos, não tem muito problema, né? Mas, obviamente, você começa a ter, quando você escala muito, aí tem que contratar gente, vai ter que pensar no departamento comercial também, que não está dando conta do atendimento, a parte do atendimento, customer success. Então, assim, esses crescimentos repentinos, e aí que a gente vai emendar um pouco na situação do porquê pegar o dinheiro, né? Do porquê o InovaBra está aqui, porque nesses grandes crescimentos você precisa ter caixa para aguentar. Legal. Aproveitando que o cenário que vocês fizeram a primeira diligência antes do InovaBra entrar é um cenário muito mais flat e previsível, né? Agora vocês estão num momento que vocês tiveram esse Covid e tudo isso. E aí eu queria ver com o Artuzzo, que o Artuzzo falasse um pouco o momento que você entra na D1 e os desafios que você encontra ali para pegar uma empresa, uma startup que de repente vai receber um aporte e tem uma diligência começando, e como é que foi lidar com tudo isso e principais desafios, e como que você está vendo aí próximas rodadas agora, que vai ser uma rodada diferente, né, com um cenário diferente já, além de toda a atração que vocês tiveram nesse período, mais o novo futuro aí que a gente está aguardando. O que Bom, você acha, Arthur? num primeiro momento, né, logo que eu entrei na D1, a gente ainda estava participando de um round de investidor anjo. É um pouco diferente, né? Vivenciei 2 situações diferentes, dá para dizer que são diferentes, são situações diferentes. O nível de exigência é diferente também. Então, quando você chega numa startup, como o Fernando Staller falou, estava pivotando a empresa há pouco tempo atrás, né? Vinha um ano com uma nova atividade, com uma nova forma de pensar, novo mercado, nova atitude. Mas ainda assim, como é o normal de um modelo de startup, muito investimento em produto, algum investimento em vendas e marketing para poder escalar e crescer, e muito pouco investimento em back-office, área administrativa, financeira, né? Aquele jeitão do dono tocar o negócio, né? Do empreendedor mesmo tocar o seu próprio negócio. É uma estrutura mais familiar, e você tem que quebrar esse paradigma, vir de uma forma de gestão. Fernando, apesar de ter a formação de administração, ele teve experiência mais de produto, muito focado em produto, ser muito inteligente e capaz para a área de gestão, mas por não cuidar pessoalmente, né, tá numa estrutura mais enxuta e com um pouco nível de controle interno, de gestão mais amador, né? Quando você entra para um processo de due diligence, começa a ser cobrado de uma série de controles, explicação para tudo que acontece com a empresa e compor tudo isso de uma forma segura para quem está entrando no negócio. O grande desafio é investir em controle interno, mostrar para o empreendedor que aquela visão mais amadora não serve mais, que ele não vai poder mais olhar só o caixa da companhia, que ele tem que começar a entender o resultado econômico do negócio, entender que a contabilidade, a parte tributária passa sempre todo o planejamento, né, para a parte de impostos e organização da empresa, os níveis de governança, que você sai do zero, que você tem que rapidamente se compor na empresa e criar mecanismos para isso, né?
E, além de tudo, atender a auditoria, que às vezes está te olhando para o passado, ali no processo de DUI, que está olhando para trás e você às vezes não tem muito tempo, né? Porque você vai trazendo mudanças do hoje para frente, não dá para mudar o que já passou. Então, o desafio maior, acho que é passar por esse primeiro processo, mostrando solidez, né? Mudar um pouco a cultura de controle da companhia, profissionalizar mais. Quando eu cheguei na D1, a D1 não tinha um sistema, um software, um ERP, um sistema financeiro para usar, emitia nota pelo site da prefeitura, né? Uma coisa bastante assim, mais amadora, estava muito no começo da operação. Então a gente passou por todo esse processo de implantar controle interno, de se preocupar em mudar um pouco o jeito da gestão, não mais só olhar ficando dinheiro e entrar de caixa, mas entender de verdade o que é o resultado da companhia, de competência, aquelas coisas que parecem chatas no momento, né, que é coisa de contador, mas depois a gente tem que entender que isso não é coisa de contador, né, é coisa do mundo empresarial, e se a gente não tiver bem conectado com isso, né, com todas as questões de controle interno e governança, a coisa não anda, né? Então acho que foi um primeiro processo, foi mais dar uma arrumada na casa em relação a isso, trazer sistema, controle interno, às vezes até um pouco arcaico porque a gente entende hoje, mas que para o momento foi super válido para fazer a gente passar pelo processo de do investidor anjo. Aí já com um pouco mais de recursos em mão, né, com o investimento inicial já feito, a gente já tem todo esse plano de como utilizar os recursos e como fazer a empresa crescer. Aí veio a Série A mesmo, que é onde a InovaBrá nos viu, se interessou pela D1 e iniciou um processo de entender um pouco a empresa e investir na empresa. Nesse momento, a gente já estava um pouco mais maduro, né, do ponto de vista de controle interno, já estava mais preparado e com uma experiência de uma vivência aí com DUI já mais consolidada, a equipe já era um pouco mais profissionalizada, né, não tão amadora como no primeiro momento. Então, as coisas, a princípio, falou, vai ser tudo mais fácil, né? E aí chega que não é nada mais fácil, né? Começa toda aquela dor da DUI, toda aquela que o negócio já é outro, o porte já é outro, as cobranças e a necessidade de explicações a respeito do negócio também são outras, além do que você tem que mostrar, já que você, por ter um pouquinho mais de tempo de existência, você tem que mostrar uma maturidade maior já para o seu investidor, né? Isso é importante passar essa mensagem para quem está investindo em você. Então, no segundo momento, acho que a gente já estava mais preocupado com melhorias de governança, não só parte de controle interno, como no primeiro momento, mas já mais consolidado em controle interno e mais preocupado com questões de governança, né? Como que eu aprovo minhas contas, né? Prestar conta para um conselho administrativo, prestar conta para um investidor, ter vários chefes, vamos dizer assim, todo mundo ali com os olhos em cima do departamento financeiro, né? Acho que esse é o principal desafio aí de viver esse passo a passo. E saber também que isso não vai acabar, né? Que a partir do momento que você entra nisso, acredita nessa ideia e se coloca, arregaça as mangas para trabalhar numa situação como essa, você sabe que é um caminho que não vai ter fim, que quanto mais controle, mais governança você tem, as séries vão aumentando, o volume de dinheiro vai aumentando e o volume de cobrança, né, e de necessidade de controle e governança também vai aumentar. Vira uma nova rotina, né? Se preparar para a próxima rodada. Exato. E, Cooper, o que fez vocês se interessarem pela D1? Que momento que você olhou e vocês falaram, a gente quer essa empresa? O que fez brilhar os olhos aí da InovaBrá? Eu acho que sim, tem um pouco que fazendo um ponto junto com o que o Arthur falou e o Stellar falou. Acho que tem a primeira coisa, né? Eu conheci o Stellar lá no InovaBrá mesmo, ele era uma empresa lá que ficava ali no prédio. Então, enfim, a gente foi apresentado a ele por uma pessoa do Bradesco, falou assim, bom, vamos conversar com essa empresa que parece que está no ponto. O parece que está no ponto para quem está de fora, muitas vezes é um pouco disso que o Arthur falou, é uma empresa que já está com um pouco mais de governança, tem os controles, já tem muito mais clareza do que está fazendo. E o fato do Arthur já estar na 7ª ou 8ª empresa dele facilita muito, então, a conversa, né? Então, ele já tem bem categorizado, bem claro, desde o início, quais são as métricas que ele tem que olhar, o porquê delas, como elas se relacionam. Ele já entende isso muito mais claro do que quando você pega, geralmente, empreendedor de primeira viagem, ou alguém que ainda nunca participou de um processo
desse de diligência, de investimento, né? Você faz uma série de questões e a diligência ela começa muito atrás, né? A gente fala de diligência de negócio, operacional, né? Você olhar, entender a empresa, entender os números. E aí, um pouco do processo que o Arthur deve ter visto lá, desde do anjo, né, para a série A, é que você chega lá, a empresa por mais que tenha esse processo, ela não tem volume para ter alguma coisa de maneira estruturada, e organizada, né? Ela até tem ali, mas assim, são números esparsos ou são números que não estão automatizados, né? As métricas não estão conversando, tá? E é óbvio que esse é um processo que vai amadurecendo com o tempo. Não faz sentido você ter um super controle desde quando você é minúsculo, porque muitas vezes você não tem volume para isso. Mas tem empresas que fazem. Sim, empresas, vou dar um exemplo, B2C, que você tem um volume insano de nota fiscal, de controles ou de eventos acontecendo, eventos que precisam ser mapeados e catalogados ou organizados, faz sentido. Mas em empresas B2B, isso acontece mais paulatinamente, né? A receita, ela cresce junto com a empresa e a necessidade de controles também. Quando eu olhei a D1 a primeira vez, primeiro, eu achei assim, o pitch excelente, eu acho que é uma empresa que parecia ali, ela tinha indícios de ser uma empresa future-proof, né? O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente o que aconteceu agora com a pandemia. Ela estava numa macro tendência, né? A gente aqui gosta muito de olhar macro tendência. Oi? Não, bom, tem uma macro tendência e essa macro tendência que a D1 estava fazia muito sentido, que é a transformação digital, que é você aposentar o call center, você aposentar o envio de carta, né, de cartão de crédito. Isso não faz sentido no longo prazo, né? Então, por que você ainda tem isso? Porque alguém ainda não migrou. E além da melhora da experiência, você também tem a redução de custo. Então, é uma empresa que ela provavelmente ela é muito resiliente, né? Agora eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar do novo animal do Vale do Silício, que é o camelo, né? Eu particularmente gosto mais de camelo do que de unicórnio. E sempre não sabia que tinha esse nome, mas era o perfil de empresa que eu buscava, sempre tinha mais a ver com camelo do que com unicórnio. E quando eu vi a D1, eu vi justamente isso, é uma empresa que ela nos momentos difíceis, ela vai poder apertar o cinto e vai continuar, porque ela vai ter talvez um descasamento de fluxo, porque um cliente resolveu atrasar e tal, que a gente está tendo mesmo num cenário extremo, né? Quando a gente pega e faz ali, como bom analista financeiro, né? Que a gente faz os modelos e fica brincando, a gente sempre tem um cenário terra arrasada, né? Um cenário pessimista, e aí a gente joga, né? E se seus clientes pararem de pagar e tudo mais? O cenário Covid foi um ótimo exercício de estresse para quase todas as startups ou investidores e tudo mais, saber o que é o cenário extremo do ruim, né? E para a gente foi muito bom que nesse cenário extremo a D1 performou bem, né? Ela tinha um produto que é primeira necessidade, então estava batendo com a tese que a gente achava, né, de macro tendência, ou seja, as pessoas vão continuar comprando e vão continuar utilizando. Eu brinco que nesses momentos de Covid ou de crise infinita, a gente tem que comprar fabricante de arroz, né, fabricante de feijão. A gente tem que comprar, fabricante não, no caso produtor, né, desses itens, porque ninguém vai deixar de comer, remédio, e se você olhar o que aconteceu na Bolsa, são as empresas que foram menos impactadas, que são produtos básicos, né? Ou então aquele cara que facilita a sua vida, que é o Zoom, né? Aqui, no caso, a D1 está por uma empresa em termos de estrutura de custo produtivo deles, assim como o Zoom, né? Imagina que tem um call center enorme da Activity, 5.000 pessoas dentro de um prédio. Os caras fecharam o prédio, e aí? Quem é que vai atender o seu iFood, que é terceirizado da Movile para a Activity? Alguém não tem. Então, se as empresas não têm essa digitalização, elas vão sofrer. E essas empresas que são baseadas em processos analógicos, né, elas vão sofrer e, naturalmente, o business vem para D1. Isso é algo que a gente enxergou lá atrás, né? E, graças a Deus, está dando certo. Não, legal. O Future Proof se provou agora, né? Foi uma aposta certa. Agora vocês conseguiram confirmar o que vocês tinham apostado lá no início. E se a gente falar um pouco aproveitar que a gente está falando de futuro e falar do mercado de venture capital mesmo.
o Stellar teve diversas empresas, você também tem essa experiência. Queria que vocês falassem um pouco como vocês estão vendo esse mercado daqui para frente. Venture Capital, daqui para frente, o que muda e o que continua igual. Você pode começar com... Tirei aqui. Posso sim. O que a gente tem visto aqui de futuro, né? Hoje, a gente ainda vê muitas empresas trabalhando de certa forma, muitas empresas, não, muitos fundos, né, trabalhando de certa forma, olhando empresas que podem ser um grande unicórnio. Acho que existem várias teses, né? E vários modos de analisar a empresa. Eu vou classificar em basicamente dois que são, para mim, os dois principais, ou as duas principais vertentes. Uma delas sendo o investidor momento, né? Você vê aquela empresa que está no momento, está numa tendência muito boa, muito forte, e aí você aproveita esse momento para investir e continuar catalisando a empresa, né? E você também tem aquelas empresas que trabalham com fundamento talvez um pouco mais robusto. Talvez cresça menos, mas tem fundamento robusto. Para alguns mercados, você consegue trabalhar bem esses dois, né? Quando a gente fala B2C, você naturalmente tem que olhar também o momento, né? Que o produto tem que ter bom, o momento tem que estar bom para você conseguir aquela adoção em massa. Quando a gente fala de empresas SaaS, especialmente B2B, que tem unit economics, né? Que são a unidade básica de valor da empresa, vamos dizer assim, que são bastante desenvolvidas, você pode procurar empresas só com esse perfil e você vai ter um tipo de investimento diferente. Existem vários fundos, inclusive no Brasil, que são especializados nesse tipo de empresa, né? A gente olha também, um tipo de empresa que a gente gosta mais, ao invés de empresas que necessitam de grandes capitais, né? Por exemplo, a gente teria dificuldade em investir numa empresa que vai precisar de 1 bilhão de capital, porque a gente entende que 1 bilhão é muito dinheiro para você construir uma empresa de uma vez só. Então, a gente prefere ir estagiando isso ao longo do tempo. E empresas que tenham os seus unit economics mais fortes. E o que a gente está vendo agora para o futuro é que as empresas em si, que estavam fazendo valuations às vezes muito grandes, ou que estavam dependendo de muito capital, elas estão tendo que se reinventar, né? Então é muito provável que nos próximos 12 meses ainda, né, até o começo do ano que vem, você veja muita empresa batendo na porta assim, né, dos fundos no mercado, de alguns outros investidores, com proposta de valor ligeiramente ou às vezes significativamente diferente do que eles tinham, justamente para ficar mais saudável, né? Que basicamente o investidor está com bem menos apetite em empresa que não para de ficar chamando capital. Isso para eles se mostrou um risco bastante grande, tá? Então, em termos de futuro, a gente tem que ir com um pouco mais de parcimônia nesse tipo de ativo, né? Do lado de quantidade de funding, que eu acho que é um outro prisma interessante para olhar, eu acho que o funding está aí. A gente ainda está num momento de excesso de liquidez global, assim, de uma maneira geral. Só que, como eu falei, esse primeiro fator vai definir o que de fato, quais empresas de fato vão receber capital ou não. Eu acho que tem que balizar nesse fator. Se você está fazendo uma empresa agora, ou se você está buscando investimento, provavelmente você tem tipos de ativo que são mais resilientes à crise. Esses daí vão continuar recebendo funding normalmente. Aqueles que a crise deu uma balada, vão sofrer bem mais, né? E aí, provavelmente, por mais que tenha liquidez no mercado, os investidores vão ficar um pouco mais resistentes a fazer esse tipo de investimento. Vão exigir um prêmio maior, o que implica em valuation menor. É o perfil do camelo, novo animal aí das startups. Exato. Exatamente. Acho que tem, assim, tem os camelos e tem aquelas startups mais maduras, né? Também. Stellar, se você tivesse captando agora ou começando um novo negócio, como que o que mudaria no ambiente de venture capital agora, olhando, se você estivesse começando agora com a sua experiência, o que você vê de diferente? Segue na linha do que o Igor falou? Seguindo um pouco do que o Edu estava falando, eu até coloquei para todo mundo no talk, no chat aqui. Se você entrar a gente
lá segue muito Silicon Valley, assim, pro sentido de que, né, eles estão na frente, então a gente tem que seguir mais ou menos o que eles estão fazendo. Se você olhar hoje, trade de bolsa, né, do que eles chamam de Cloud Index, o que é o Emerging Cloud Index, eles fizeram uma sacola de empresas lá de cloud, né, etc., ela está no pico histórico de valuation, né? Então, hoje as empresas estão sendo tradeadas aí a 15,8 vezes o Enterprise Value Revenue Multiples, né? Então, você pega o valor que a empresa fatura por ano e multiplica um múltiplo de quase 19 vezes. É o que o Edu falou. Existe muito capital no mercado, quer dizer, abundante, né? E como essas empresas, elas são consideradas um nicho bem premium, assim, do que se trada por aí, olha só o valor, né? Então, vale a pena dizer que para bons negócios nunca vai faltar dinheiro, né? Acho que essa que é uma questão aí que o Edu está conversando com outros venture capitals, etc. A D1 mesmo está planejando fazer série B, e nada mudou, assim, sabe? Quando você tem bons unit economics, quando você tem future proof, né? Que o Edu falou. E uma vez eu vi conversando com outros investidores, né? Aquela coisa, né? A gente recebeu o aporte do InovaBra, mas acho que antes de receber o aporte do InovaBra, a gente tem falado com 100 fundos. A gente, né, toda hora é um fundador e um CEO de uma startup, assim, de SaaS, etc. Uma das características é estar sempre conversando sobre isso. E até por conta de eu estar lá envolvido na Endeavor também, lá cria um ambiente muito propício também para esse tipo de conversa. Então, o que o povo sempre coloca, o pessoal sempre coloca é que, assim, nunca vai faltar. E aí, você sempre pergunta pro cara, poxa, mas tá acontecendo uma crise, né? E não é a primeira crise, né? Eu já passei por algumas, né? Tudo bem que essa é mais pesada. Essa, ela bateu mais forte, inclusive para algumas outras empresas, que tá tendo que demitir muito, tá tendo que cortar, né, muito. Cara, assim, eu dependo academia aberta para o meu negócio funcionar. Poxa, não tem muito o que fazer. Eu dependo do restaurante aberto para o meu business faturar. Não tem muito o que fazer. É empreendedor mesmo, resiliência, baixo nível de consumo de caixa, espera voltar, né? Não tem muito o que fazer. Então, uma vez um empreendedor, um investidor de risco me falou assim, ó, daqui 10 anos, então, vamos tentar se projetar, né? E vamos fazer esse exercício agora. Todos vocês aqui, daqui 10 anos, vocês acham que vai ter mais coisa digital ou menos coisa digital? Aí eu falei, acho que vai ter mais. Daqui 10 anos, você acha que vai ter mais gente usando internet ou menos? Você pensa, eu acho que é mais. Daqui 10 anos, vai ter mais celular, as pessoas vão estar mais digitalizadas. Até quando você olha as pesquisas, né, da geração Y, Z, ou até quem está nascendo agora, que eu nem sei o nome que né, parece que já nasce ciborgue, né? Parece que já nasce todo digital, né? Vejo pro filho, eu tenho um filho pequeno, né? Meu filho tem 4 anos de idade. Daqui a pouco tá me ensinando a mexer nas coisas digitais aqui. E a facilidade. Então, imagina ele daqui, né? Ele daqui 10 anos, sei lá, não vai ser um consumidor ainda, vai estar adolescente ali, mas sei lá, daqui 15. Então, o que esse exercício que esse investidor fez comigo, ele falou, cara, a gente investe em coisas acíclicas. A gente não está preocupado com agora. É lógico que agora existe aquela apreensão momentânea. Mas outra coisa que eu ouvi também de um grande mentor lá da rede da Endeavor, que inclusive é bastante ativo nos investimentos, que é o Martin Scobari, ele falou assim, olha, no inverno eu compro, no verão eu vendo. Então, o que ele quis dizer? Que no verão é IPO, é aquela maravilha, né? Enche o bolso de dinheiro. E no inverno tem coisas boas para se comprar. Então, o mundo não para, né? O mundo não para e continua. E eu acho que a gente tem a chance de estar inserido num negócio também acíclico, num negócio que está crescendo, independente de qualquer coisa, e a gente tem que explorar esse momento. A startup, ela não fica, ao contrário do mercado de ações, que você tem às vezes lá uma empresa que está barata, a startup, como ela precisa crescer ainda, ela não fica barata, né? Ou você vê um momento de uma startup mais barata agora do que há alguns meses, talvez. Tem, porque tanto que o pessoal já tem bastante gente analisando, o Edu também está muito próximo disso, vai existir várias consolidações. Você vai começar a ver nos próximos 3 meses muita consolidação, né? Porque assim, vamos se juntar para
para fazer algo melhor, né? Esse é o momento para isso. Legal. Aproveitar o Artusi, ouvindo tudo isso, Artusi, e olhando para o cenário, pensando agora um pouquinho, indo mais para a contabilidade aí e para auditoria, como que vocês estão tratando a questão das provisões, de valuation, toda essa parte mais técnica que você precisa refletir isso nos números, apesar, de repente, do empresário nunca é a preocupação inicial dele, mas quando chega em você, você sabe que você tem que se preocupar e tem que resolver um problema grave aí. Como é que você está tratando isso? Bom, essa parte técnica ela está em exercício ainda, né? A gente veio do Covid aí com todo um replanejamento grande de trabalho. Acho que todo mundo da área financeira passou por isso, né? Num momento de incerteza, você tem que buscar certezas e esse é o grande desafio. Como eu trago realidade para o meu planejamento num momento de incerteza. Então, a gente trabalhou muito para refazer todo o nosso planejamento e pelo fato de a gente sentir agora, com esses 2 primeiros meses, que o negócio da D1 é um negócio assim que a gente já sabia disso, mas acho que agora está provado isso, né? A gente conseguiu passar por esses 2 meses de Covid com um crescimento de receita, a nossa solução é totalmente ligada ao que está acontecendo, então isso foi super benéfico. A gente não teve que se preocupar muito, não está tendo até agora, por tudo que a gente está medindo, com problemas relacionados ao Covid em si, provisões e problemas negativos. Na verdade, a gente está conseguindo provar para o mercado que a solução da D1 é uma solução acíclica, como o Fernando falou, e tem total sinergia com as mudanças do mundo, né? Então, a gente está vendo isso de forma positiva, o nosso valuation, as questões relacionadas à valorização da empresa, elas estão positivas, né? Então, a gente não teve ainda uma preocupação grande técnica com as provisões ou com as coisas relacionadas ao Covid. Pelo contrário, a gente, nesse ponto, tá diferente da grande maioria aí, né? A gente tem os efeitos são positivos de crescimento de receita. Agora, a questão de caixa é um grande problema a ser avaliado, né? Porque o negócio em si vai muito bem, obrigado, né? Até acho que a gente tem se surpreendido que a solução tem se comportado tão bem diante da crise. Agora, como financeiro, ali você tem uma preocupação diária, o dia a dia ali, que é a questão do caixa da companhia. E aí, lidar com isso é mais complicado, porque falando especificamente do que eu tenho vivido, a gente não tem sentido problema de receita, mas eu tenho sentido problemas em recebimento, né? Nós temos muitos clientes no setor de varejo e alguns desses clientes, por motivos de loja fechada, né? E de alguma forma, por mais que esteja vendendo muito online, usando a nossa solução e crescendo com a nossa solução, eles estão passando por dificuldades e problemas financeiros, né? E aí é o momento de a gente, como um fornecedor, se posicionar no mercado de uma forma de ser parceiro, né? E não deixar o negócio sentir. Então, você tem que ter uma preocupação muito grande com o curto prazo da empresa. Eu acho que eu deixei de me preocupar mais com médio e longo prazo, pequeno momento, e passei a me preocupar muito com o curtíssimo prazo, né? Então, entender ali no meu dia a dia que efeito que isso teria e de que forma que eu poderia trabalhar para eliminar ou diminuir esses efeitos financeiros para o negócio não parar, né? Então, aí você muda um pouco o seu jeito de agir e pensar no dia a dia, mas do ponto de vista técnico, em termos de provisão, contabilidade, como a gente tem sentido que, do ponto de vista econômico, o negócio está crescendo e não sentindo a crise, né? Está sentindo um pouquinho no bolso, mas é uma questão temporária e não está sentindo no negócio. Não houve uma preocupação tão grande com relação às provisões ou aquilo que as normas contábeis têm colocado para poder auxiliar as empresas a fazerem essas contabilizações, né? A gente, por hora, está em análise com essas coisas, não tivemos nada concretizado, estamos discutindo se a gente vai ou não contabilizar alguma provisão em cima disso, mas a princípio não, até pela situação um pouco diferente de tudo que o mercado agora... Acho que vale colocar um ponto aqui, né, Artusi, que inclusive eu estou participando de vários webinars aí com Venture Capital e empreendedores também, que esse é uma outra vantagem de você estar capitalizado por Venture Capital, porque esse é o momento que seus clientes mais precisam de você, né? E a gente está vendo as empresas capitalizadas estão fazendo coisas incríveis, assim, o iFood lançou um fundo para ajudar os restaurantes e tudo mais. Então, é a hora que a crise passando,
seu cliente vai olhar para trás, né? Então, provavelmente, se você é uma empresa descapitalizada e está vendendo almoço para pagar janta, né, como se fala aí corriqueiramente, você vai ser um pouco mais truculento com esse cliente que não te paga. Você vai virar para um cliente grande seu e vai falar, cara, ou você me paga, eu vou desligar, ou não sei o quê, preciso receber, senão eu vou quebrar, né? Isso cria um atrito. A gente sabe que, obviamente, cliente bom é aquele que paga, né? Mas a gente sabe também que o mundo está passando por um processo diferente. E esses clientes, quando você está relativamente capitalizado, você fala, cara, tá bom, eu te financio, eu te ajudo, mas, né? E aí vem aquele momento da negociação. Será que você não pode me dar um contrato a mais? Será que você não pode me colocar no outro departamento? Pô, eu te financio aí uns 3 meses, lá na frente você me paga à vista, parcela. Na medida que passa tudo isso, ele vai olhar para trás e falar, poxa, existem parceiros e existem não parceiros, né? Nós tivemos fornecedores nossos que, assim, é faca, né? É faca no pescoço. Cara, ou não tem negociação. Então, beleza, passando a crise você vai lembrar, né? Tudo, o mundo não acaba agora, né? Então, a gente tá achando que esse é um momento também de conversar bastante com os nossos clientes, né? A gente sabe que são empresas grandes, mas que também tem problema de caixa como todo mundo, que está se acertando e que nesse momento a gente está fazendo o possível aí para passar por essa onda, né? E obviamente, se você não é uma empresa que tem capital para fazer isso, você simplesmente não consegue, né? Você quebra junto com ele, né? Então esse é mais um motivo aí da gente ter uma das boas razões de ter pego o Venture Capital também. Apesar de estar indo bem, vocês estão num ambiente que não está indo tão bem, é impossível isso não esbarrar em vocês em algum momento, né? Porque é um pouco da tempestade, tem uma vantagem, né? É um pouco da tempestade perfeita, né? O que o Edu falou, aumenta a quantidade de ligação no call center, mas o prédio está fechado. Ou seja, o cliente está em apuros, né? E está sem caixa porque 70% das lojas fechadas. Então, assim, ele está demandando mais de você. Quer dizer, ele está falando assim, ó, eu vou dobrar o meu volume em você, mas não vou te pagar, tudo bem? Mas confia em mim, ó, eu sou grande, eu vou pagar um dia. Tá? Então, nessa hora você negocia e segue, né? E que entra essa preocupação de curto prazo, né? Porque você sabe que você vai ser penalizado no caixa da companhia ali hoje ou amanhã, mas você tem que manter a operação de pé, né? E como o Fernando falou, você não vai deixar um cliente na mão, você não vai deixar de ser parceiro num momento como esse, porque no futuro ele vai lembrar de você. Assim como a gente vai lembrar de alguns fornecedores como esse, também nos pressionaram demais e dificultaram um pouco o andar da coisa, né? Quando você está vivendo um momento generalizado, que não é uma coisa muito específica, e tem que ter esse companheirismo, né? Tem que ter essa parceria entre clientes e fornecedores para que as coisas continuem andando, né? Então, foi importante a gente pensar dessa forma para poder manter isso com os nossos clientes e entender também quais fornecedores realmente estão do nosso lado, né? Quem é um fornecedor que é parceiro de verdade e às vezes não é nem por culpa, por o cara não querer ser parceiro ou não, como o Fernando falou, às vezes ele não tem condição, ele não está capitalizado, ele não consegue te dar esse suporte, mas são coisas do mercado e aí quem está mais preparado sobrevive mais, né? Quem está mais preparado vai dar passos mais longos futuramente. A gente tem ser essa empresa que vai dar passos mais longos, ser parceiro dos nossos clientes e pilotar o financeiro no momento difícil da melhor forma possível para não prejudicar nem a D1, nem quem a gente atende. Legal. Infelizmente, a gente passou muito rápido o tempo, assim, a gente deveria ter 1 hora com cada um para a gente conseguir explorar o mínimo do que vocês têm para falar, mas aí a gente resolveu juntar os 3 porque a gente achou que ia bem rico também, bem rica essa discussão, pegando um pouquinho de cada um. A gente precisaria de mais algumas horas, mas a gente não tem. Tem algumas perguntas aqui que eu também não vou conseguir fazer, mas para a gente encerrar dentro do tempo, eu queria que vocês deixassem cada um uma dica aí para alguém que está começando a empreender hoje, alguém, seja um empreendimento interno, alguém de uma empresa que está desenvolvendo um novo produto no setor, ou alguém que está começando um negócio. Com a experiência de vocês, olhando para o mundo hoje, o que vocês diriam para essa pessoa? Pode começar o Cooper, que foi o último a falar. Eu acho que o mais importante é a pessoa já começar a pensar que uma hora ela vai ter que, depende do tipo de negócio, se for fazer um negócio de venture capital, uma hora ela vai passar por um crivo de um investidor. E esse investidor, ele vai querer ver a casa arrumada. Por quê? Lembra que
se o cara está empreendendo e não tem a casa arrumada, isso é um sinal. Isso é um sinal de que pode não ser um bom investimento. Você chegar lá e ver que as pessoas fizeram a lição de casa, arrumaram a casa, as métricas, tem todos os números bonitinhos, funciona muito bem. Você chega já na reunião, você já sabe tudo que está acontecendo. E aí isso facilita demais o entendimento do investidor para com o negócio. Então, isso é muito bom, tá? Então, pensem em deixar sempre a casa arrumadinha, né? Não pensem que é casa de ferreiro, espeto de pau. Cara, tem que estar tudo bonitinho, porque quanto mais rápido a gente conseguir entender o negócio, melhor é para a gente tomar a decisão e, com certeza, a gente vai ter do que o negócio é bom ou não, tá? Ou bom ou não na nossa visão, né? Para a gente, dentro da nossa tese. Legal. Steller? Assim, a principal dica, e aí um pouco do que o Arthur falou, né? Quando eu cheguei, estava meio zoneado. E acho que essa é o espírito mesmo do empreendedor, né? Eu gosto muito daquele framework Mas do eles Reid arrumaram, Hoffman. viu? Não, mas faz tempo. Ele entrou em 2014, naquele momento. Então, é o conceito de blitzscaling, né? Não sei quem não conhece esse framework, dá uma googada lá, do Reid Hoffman, é um livro, que as empresas têm fases, né? Então, família, tribo, vila, cidade, nação. Então, o Arthur, quando chegou lá, era o que a gente chama de OS1 Família, né? O Family, é uma empresa que tem menos de 10 colaboradores, tem um faturamento abaixo de 10 milhões de reais, e assim, não dá para se preocupar com governança com uma empresa desse tamanho, porque você não tem nem cliente, você não tem produto, né? Você tem que se preocupar com product market fit, você tem que se preocupar com um monte de coisa. Quando você vira tribo, que aí você Nem já faz tem... sentido, né? Nem faz sentido. Quando você já é uma tribo, que é o conceito que você tem já dezenas, 20 funcionários, 20 e poucos, você já tem ali clientes B2B, uma dezena, ali perto de 10 clientes, né? Um faturamento acima de 10 milhões de reais, você fala, opa, eu já começo a se preocupar. E aí foi concomitante a minha entrada na Endeavor, né? Eu entrei na Endeavor final de 2015, então vamos colocar 16, e lá o pessoal é freak com isso, né? Eu, como empreendedor, por natureza, não me preocupava muito, né? Porque o empreendedor só quer saber de produto, só quer saber de cliente, né? Não quer saber mais de nada, né? Na verdade é o que a gente acha que é o que importa. Mas quando você começa a crescer e as coisas ficarem, você precisa reportar isso para o mundo, né? Quando você reporta para o mundo, isso se traduz em governança. E lá a Endeavor é assim, primeiro que para você entrar na rede, você passa por um crivo gigante se você é um cara que quer ser quase uma empresa a IPO, assim, né? Você tem que ter uns números ali como se fosse uma empresa de capital aberto, porque na verdade fica todo mundo te olhando e todo mundo analisando, e não pode ter esqueleto, não pode ter assim coisas fora do que é o exigido, né? Então, o Brasil tem muito essa característica de no passado, vende sem nota, vende aquilo. Então, quer dizer, esse é um crivo na Endeavor que não passa nem na porta, né? Se existe qualquer rusga com relação a isso. Então, a gente sempre foi uma empresa muito certinha, né? Sempre andou dentro do que as regras mandam. E aí foi muito, muito fácil ir colocando esse nível de governança. Hoje, né, que é uma empresa que está mais no caminho, na rota de 100 milhões de faturamento, né, fazendo algumas aquisições grandes, né, recebendo um montante de capitais relativamente altos, com sócio que tem um nível de governança como de um dos maiores bancos do Brasil, né, como posso falar, quer dizer, um nível de governança do jeito que tem que ser, né, parte de uma empresa já de capital aberto, parte de instituição financeira, que tem Bacen, que tem tudo. Então, o escrutínio é realmente muito grande. Se tivesse uma vírgula lá, o Edu pode falar que não seria feito nenhum investimento. Então, assim, esse é um lado que a gente sempre se preocupou, mas é uma... Não, é importante você falou, assim, eu acho que todo investidor, especificamente quando vai um institucional, cada um deles tem a sua barra, né? E a barra que o Fernando passou é uma barra alta, porque, como falou, a gente é regulado por Bacen, SUSEP, quase todas as agências que você pode imaginar CVM. E a gente olha no detalhe. Então, parabéns aí, Fernando e Fernando, por deixar tudo aqui arrumadinho. Então, daí da tribo passa para a Vila, né? Então, a Vila já é uma empresa de 100 milhões de faturamento. Então, a gente acredita que pós-Série B, que isso deve acontecer no ano que vem, no começo do ano que vem, a gente vai ter um nível de governança maior ainda,
né? O nosso nível de governança vai ser maior do que é hoje e muito provavelmente de cidade para nação, né? Cidade já é uma empresa que, enfim, já tem filiais aí na América Latina e já está próxima ou pronta para um IPO. Uma empresa que está pronta para um IPO, o conceito é uma empresa pública. O que é uma empresa pública? Totalmente transparente, né? Aquilo que você vê, é o que seu concorrente vê, é o que o seu pai vê, é o que todo mundo vê. E é uma empresa que está pronta para IPO. E a gente, né, a gente quer seguir esse caminho. Quer dizer, o dia que estiver pronto, ou pode se fazer um IPO, ou uma grande corporação pode incorporar. A gente nunca sabe qual que é o nosso futuro, né? A gente quer seguir o nosso caminho, crescendo bastante e com essa transparência grande aí. E também não é uma questão do CEO que toca isso, né? Eu também tenho chefe, né? Quem que são meus chefes? É o conselho. Existe o conselho administrativo. O conselho administrativo, pessoas do banco, pessoas dos empreendedores, conselheiros independentes, o que é mais importante, porque o independente ele tem uma visão de fora, né? Que não é nem executivo, não é nem investidor. Então, eu posso dizer que o meu conselheiro aqui é bastante exigente, né? Reunião quase todo mês, né? Números abertos ali, mas assim, enquanto você está tranquilo com isso, você não machuca, né? Eu acho que só faz bem. Legal. E Artuzzi, você, quais são as suas dicas aí, seguindo os novos empreendedores? Só complementando o que o Edu e o Steller falaram, a questão assim, é saber entender o momento da empresa, né? Isso é muito importante. O empreendedor tem que saber em que momento que ele está, se colocar ali para entender essa relação de custo-benefício dos controles, né? Porque não dá para uma empresa startup muito jovem ter o nível de governança de uma empresa que vai para um processo de IPO, mas se você começa a empresa com esse sonho, com esse objetivo, tem que sempre dar um passo antes, né? Porque você tem que lembrar que quando você estiver passando por um processo de DUI, é como se naquele momento, quem está te olhando, ele já quer te ver mais maduro. Né? Então, não dá para você pensar que agora, a partir de agora, eu vou ser mais maduro porque eu tenho um investidor, eu tenho um conselho, eu tenho um nível de governança maior. Não, eu tenho que estar preparado para isso antes disso acontecer. Porque quando começar a acontecer, não tem mais tempo para você se organizar. Né? Então, assim, você tem um negócio e tem essa visão de crescer a ponto de chegar no IPO, você busca isso como um sonho, né? Fazer a sua empresa crescer, buscando investimentos no mercado, procurando investidores, captação de recursos. Pense no seu controle, né? Se organize com ele, entenda bem o seu negócio, reconheça o seu nível, o seu momento de vida da empresa, para que você esteja adequado àquele momento. Né? Se você for uma tribo ainda nesse conceito, ou uma vila, depois uma cidade, para cada momento você tem um nível de governança esperado. Então, tente estar um passo antes. Né? Assim, eu até pensando como empreendedor, não como um controller, alguém à frente do financeiro da empresa, você tem que priorizar sempre o seu negócio, você vai colocar investimentos no core do negócio, né? E menos em back-office, tentar ser econômico com o back-office para não desperdiçar dinheiro, não desperdiçar recursos. Mas é entender até que ponto isso pode ser ou não um desperdício de recursos. Porque em algum momento esse investimento em back-office, esse investimento em controle, a melhoria da governança da empresa, investir numa contabilidade melhor, um controle interno melhor, ele vai viabilizar o seu processo de crescimento. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Né? Você tem que estar muito bem preparado para receber dinheiro de alguém. Quem vai dar dinheiro na sua mão se você não é organizado? Então, é sempre tentar se antecipar, tá? Né? Do que está por vir. Estou me preparando para um processo de investimento, então hoje eu já tenho que começar a me preparar, melhorar meus controles, arrumar a casa, para que daqui 6 meses, 1 ano, eu esteja pronto para iniciar um processo. Não é deixar para fazer isso quando a coisa está acontecendo. Que aí, às vezes, é tarde e você vai perder uma boa oportunidade. Às vezes, aquilo tem alguém disposto a te investir e não vai investir porque você não tem o mínimo de controle, não está preparado para receber aquilo. Então, acho que o meu recado é mais se antecipar, saber conhecer o seu momento, entender bem qual a fase, o estágio que você está e tentar se antecipar, né? Estar um pouquinho antecipado ao que você deveria estar. Acho que esse é o principal recado. O equity também é um produto, né? Ele vai vender, de certa forma, isso. Então, se os números não estão organizados, é como se você tivesse um produto, né? Você não conseguisse mostrar seu produto. Né? Exato. Você legal, pessoal, muito obrigado. É que se alguém está interessado em te olhar, você, de certa forma, tem um produto atraente, né? Você é sexy do ponto de vista de empresa. Né? Eu tenho algo que me chama atenção, né?
Então, você já passou por esse primeiro estágio. Pô, é imprescindível que você tenha uma ótima solução, que você tenha uma boa empresa, um bom produto para ir para isso, né? Mas muitas empresas têm isso e não conseguem concretizar porque no momento de uma DUI não está acostumado a ser auditado, né? Então, pô, deixa eu já me preparar, ter uma auditoria minha primeiro, né? Me antecipar possível para estar preparado para um processo de DUI, para um processo de investimento. Não adianta, eu tenho uma baita solução e às vezes você não consegue mostrar isso para quem está fora, ou você não consegue passar por um primeiro teste, né? Que é mostrar se você tem mínimo de organização, dados confiáveis, números confiáveis para alguém olhar e investir em você. Então, acho que é esse caminho. Só colocar um paralelo aqui, eu vou, antes de você fechar, é bem rápido mesmo. Assim. Imagina que quando você, investidor, está olhando a empresa, tem uma série de pontos que você vai olhar, né? A atração, a visão, tal, e um deles é o controle, né? Então, por exemplo, quando a gente entrou na empresa, a gente pegou e falou assim, olha, gente, tinha tudo isso aqui, né, que vocês ali ajudaram a gente a identificar, alguns pontos que deveriam ser consertados ao longo da própria trajetória. A gente falou, para você chegar numa série B, você tem que ter todos esses controles arrumadinhos. Então, no momento que a gente entrou, a primeira missão do Arthur foi, você tem que arrumar a empresa para próximo investidor. Quando ele vai vir? Não sei. Vai ter que começar a arrumar agora. Por quê? Nos primeiros 6 meses, ele foi, né, eu acho que ainda estão fechando algumas coisas, mas a gente começou a conversa muito rápido com outros investidores. E se você não tem a casa arrumada para a próxima fase, o cara ele vai interpretar, ou o próximo investidor, né, ele pode interpretar que a empresa não está madura o suficiente para entrar dentro do pipeline dele. Então você perde a oportunidade. É aquele negócio, né? A oportunidade, você tem que estar pronto para a oportunidade quando ela aparecer. E você não tem que olhar. Então, se você quer fazer uma série A, esteja preparado com controles de série A antes. Se prepara, né? Normalmente a gente sempre fala que uma captação demora 6 meses. Então, os 2 primeiros meses é para colocar os controles arrumados, botar tudo bonitinho e depois ir para o mercado, né? Vamos dizer assim. E é sempre assim, né? Eu acho que esse é o racional. Se você não tiver com os números bonitinhos, você pode sim ser penalizado diretamente no valor de equity da empresa. O valuation vai sofrer se você não tiver arrumadinho. Legal, muito bom. Bom, infelizmente a gente realmente tem que encerrar. A gente vai mandar para vocês algumas perguntas aqui que chegaram, a gente não vai conseguir fazer aqui. Então eu agradeço a todos vocês a participação e vou passar para o Luque aí a palavra para ele fazer o encerramento. Então, obrigado, me despeço aqui. Legal, muito bom. Nada melhor do que ouvir a história escrita, né, de quem esteve por trás. Adorei a conversa, tivemos um quórum muito legal, diversas perguntas, vamos encaminhar para vocês. O Steller e o Artusi certamente representaram muito bem a todos, o orgulho que vocês têm de todo o time, eu imagino o quão grande, não é? Né? E a perseverança, né? Ouvindo aqui com muita atenção essa questão do camelo que o Eduardo comentou, certamente, além da resiliência, é você acreditar muito no projeto e a questão da perseverança, que é o que de fato nos faz vitoriosos, né? A gente sabe que no dia a dia as coisas não são fáceis, mas eu gostaria de agradecer aos nossos 3 participantes. Cooper, agradeço também. Vocês, como Venture Capital, têm um papel educativo fantástico, né, para o Brasil, que ainda tem um enorme espaço para poder efetivamente aprender o que é esse capital que vem com toda essa diligência e uma exigência de governança. Isso vai fazer um bem a médio e longo prazo para nós, que é incrível. E é fantástico a gente conhecer pessoas como o Steller e o Artusi aí, que estão por trás de casos de sucesso. Bem, eu gostaria de então agradecer a todos os nossos participantes e a semana que vem estaremos de volta. Eu deixo o meu convite desde já a todos, ok? Muito obrigado, então. Obrigado, boa tarde para todos. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado.